Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Falando de Saúde. Sempre que falamos de saúde, as primeiras coisas que vêm à nossa mente é a boa alimentação e a atividade física. E, é claro, os dois associados. E serão esses os temas do programa de hoje. Eu começo o nosso bate-papo recebendo o educador físico Marcos Rasch, responsável pelas Academias Vitale. Seja bem-vindo, Marquinho, tudo bem? Fabiana, tudo bem? Como esse programa tem um alcance enorme e a gente está entrando na casa de muitas pessoas, inclusive em diversas cidades, primeiro eu queria que você contasse onde é que a gente encontra a Academia Vitale. Olha, Fabiana, a nossa Vitale, chamada Matriz, é aqui no centro da cidade, Marechal Deodoro, mas as pessoas também podem encontrar uma Vitale Mulher, que é uma unidade exclusivamente feminina, em Irati, por exemplo. Nós temos a Vitale Mulher de Ponta Grossa, nós temos a Vitale Dança de Salão, que é um estúdio, vamos chamar assim, especializado em dança de salão. E agora, recentemente, a primeira quinzena de janeiro, estaremos inaugurando a Vitale Mulher Jardim Europa, na Aldo Vergani, bem no comecinho do Jardim Europa. Vitale Mulher, em breve. Exclusivo para as mulheres. Marcos, são quantos anos trabalhando com academia e como educador físico? Olha, como educador físico, há 32 anos. E a Vitale tem 28 anos agora, comemoramos em fevereiro, 28 anos. Se não é a melhor, é a mais conceituada e uma das mais antigas da cidade, né? Eu acho que para isso nós estamos sempre buscando os melhores profissionais. Hoje, por exemplo, nós não temos estagiários, não desmerecendo o serviço do estagiário, mas todos os nossos estagiários se efetivaram e são bons, foram bem treinados e hoje são nossos professores e nossas professoras. E sempre buscando também novidades. Nós trazemos as novidades tanto no âmbito de aulas como no âmbito de aparelhos e diferenciais que em qualquer segmento, em qualquer mercado, isso tem um peso grande. Antes da gente começar o bate-papo falando sobre atividade física, tem uma coisa que me chama a atenção na Academia Vitale, que eu gosto muito, é você poder ter o privilégio de assistir o que você quer na sua tela, né? Isso é muito bom. Diante das necessidades, vamos dizendo, que as pessoas relatam para a gente, e uma delas foi o tempo que não passa na esteira. E diante disso, nós recentemente colocamos uma tela LED de 19 polegadas, com programação digital, com canais abertos, canais locais, para que a pessoa possa escolher levar o seu fone de ouvido, pode escolher o canal de sua preferência, e isso ajuda muito o passar do tempo da sua caminhada, da sua esteira. Isso é um diferencial bacana que nossos alunos e quem não conhece pode saber que faz muita diferença. Ah, faz mesmo, é muito gostoso, né? Bom, mas vamos começar esse bate-papo, e você foi meu convidado hoje, pensando justamente nessa época do ano. As pessoas passam o ano inteiro sem fazer atividade física, e chega essa época, querem recuperar o tempo perdido e o pior de tudo, começam a fazer atividades físicas sem instrução e sem preparação. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Qualquer pessoa pode sair por aí correndo, por exemplo? Certamente que não. Mas as pessoas, no mundo em que vivemos, as pessoas hoje só se fala em correria, em estresse. Pessoas em ramos diferentes, você pergunta, encontra na rua, relatam não ter tempo. Então, essa certa sensação contagiante de ver outras pessoas que eventualmente estão treinadas, isso atrai essas pessoas a fazerem ou sair por aí correndo. Mas certamente que não devem fazer isso. E é por isso que a gente diferencia. Você relatou como atividade física. As pessoas devem fazer exercício físico. A diferença realmente entre atividade física atividade física pode se entender como uma vida ativa. Então, se você tem uma vida que você corre, você sobe escada, você não é sedentário. Então, você pratica atividades físicas. Certo. E eventualmente sai correndo por aí, é uma atividade física. E a diferenciação entre o exercício físico é o exercício físico regular, orientado, dividido entre fortalecimento, melhoria da capacidade cardiorrespiratória, alongamento. Isso são exercícios físicos que são regulares e esses sim dão condição para que a pessoa vá na pista agora no verão e corra. Chegue na praia e corra. E muitas vezes as pessoas resolvem praticar eventualmente e não regularmente uma atividade física.
Então, o exercício físico é regular e a Certo. atividade física é eventual. E é essa que traz riscos à saúde, Aham. em todos os aspectos, articulares, cardíacos, respiratórios, a nível de tendão, de articulação, porque as pessoas não se limitam muitas vezes porque ela não sabe o seu limite. Elas acabam exigindo em cima do seu limite máximo, achando que isso é benéfico. E Tá. esse é o prejuízo o maior. grande risco, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E quando a gente fala em pessoas que não são adeptas a praticar exercício e atividade física, não quer dizer que ela não possa começar. Ela pode começar a qualquer momento. Eu diria assim que o mal que essa atividade repentina possa fazer, mas olhando pelo lado positivo, essa pessoa pode vir, se ela tiver consciência de tirar o pé, fazer um exercício ou uma atividade, mas leve, que comece caminhando, e essa pessoa tenha consciência do risco que ela corre, e isso pode se tornar benéfico, porque ela realmente pode pegar gosto, principalmente na virada do ano, essa época de férias, e quem sabe no ano seguinte ela não passa a fazer exercício físico regular, porque acabou pegando gosto. Então, eu diria assim, se for um exercício físico ou uma atividade em ritmo leve e consciente, essa pessoa pode realmente ser despertada o gosto pelo exercício físico regular no ano seguinte. Tá. Hoje a gente vai conversar aqui sobre diversas, como é que é o termo certo? Atividade física ou exercício? Exercício físico, que ele é regular e orientado. Tá. Porque quando se fala exercício físico, você não pode isoladamente pensar somente na caminhada. Porque quando se caminha, você tem exigências musculares e tem exigências articulares e cardiorrespiratórias, dependendo do ritmo que você executa essa caminhada. Então, o exercício físico, ele engloba tanto o fortalecimento como o treinamento. Então, é exercício físico regular e orientado. Tá. Então, hoje a gente vai conversar aqui com o Marcos, responsável pelas Academias Vitale, sobre alguns tipos de exercícios físicos, mas principalmente sobre o atleta de primeira viagem, ou que pensa que é atleta e começa a se expor de uma maneira muito perigosa. Por que eu achei importante trazer você aqui para a gente comentar sobre isso com o nosso telespectador? Hoje mesmo eu observei na rua várias pessoas, algumas delas até obesas, correndo, e a expressão facial da pessoa mostrava nitidamente que ela não estava confortável naquela situação. E eu não digo confortável, alegre, feliz, ela estava extremamente vermelha, com um suador muito, muito forte e até mesmo com uma falta de ar tremenda. É possível a pessoa aprender a fazer um exercício físico, não é? Sem dúvida. É por isso que é essa função principal do educador físico. Pra você ter uma ideia, entre todos os nossos educadores formados em educação física, eu tenho esses anos todos de orientação ao exercício físico para que a pessoa possa tirar benefícios desses exercícios durante a sua idade, qual seja, e na velhice. Então, eu, por exemplo, na Vitale, eu me proponho sempre, dentro das minhas salas, tem um quadro onde diz assim, na nossa academia, além da nossa equipe, você pode falar diretamente com o educador físico Marco. Por quê? Porque eu não atuo diretamente com o aluno, eu atuo indiretamente através desse agendamento. Chegando nisso que você me perguntou, para poder responder, porque muitas vezes os nossos professores estão atendendo várias pessoas. E se a pessoa não quer pegar um personal trainer, ela pode agendar um horário comigo, justamente essa resposta que eu quero chegar. A pessoa deve realmente aprender, desde o calçado que ela se utilize, desde as roupas ventiladas, frescas, porque de uma forma geral, isso generalizando, as pessoas têm a ideia de que se eu fizer um exercício físico agasalhado, eu vou transpirar mais, eu vou emagrecer mais. São mitos, são erros graves. Se eu fizer exercício no calor, eu vou suar mais e suando mais, eu emagreço. Sabe? Se eu fizer exercício com uma intensidade alta, o meu resultado vai ser melhor. Então, esse aprender realmente deve-se ter essa relação aluno, professor, amigo, dono da academia, mas busque orientação, porque isso vai trazer se não um mal à saúde, mas ela pode ter benefícios reais em pouco tempo, poucos dias, para que ela tenha realmente resultado. Enquanto que se ela fizer com vários erros esses que eu cometi, ela pode ter muito tempo desse exercício intenso, muito sofrimento e criar uma antipatia pelo exercício físico e realmente não pegando gosto e não dar continuidade e não tem resultado.
Tá. Então vale a pena esse aprendizado. Tá. Primeiro uma avaliação para conhecer o seu corpo, é isso? Principalmente as pessoas que são consideradas inativas, sedentárias, procure um médico, sabe? Saiba como que está o seu organismo a nível médico. E depois, em seguida, procure uma avaliação física por um educador físico. Porque, em cima da avaliação física, nós podemos detectar o que realmente a pessoa está buscando e diante da situação que ela se encontra, no aspecto cardiorrespiratório, na pressão arterial, no sistema de resistência muscular. Então, em cima desse teste físico, que a gente chama de avaliação física, dá para se prescrever e, considerando a condição de relato que a pessoa nos diz, o caminho, a atividade principal. Nós vamos falar de alguns exercícios ideais, porque dependendo desses resultados, a gente indica uma atividade diferente da outra, intensidade diferente de uma para outra. Ok. Olha, a gente vai para o intervalo, vai ser breve, prometo, e eu já volto. Se você está na dúvida qual atividade física ou qual exercício físico você deve praticar ou deve iniciar, de acordo com a sua idade, com o seu biotipo, fica aí. A gente já volta, bem rapidinho. Falando de Saúde está retornando e hoje estamos recebendo o instrutor físico Marcos Rache, responsável pelas Academias Vitale. Se você está com o corpo precisando de cuidados, precisando de exercícios para colocá-lo em forma, não se desespere. Não saia por aí fazendo exercício em qualquer lugar e de qualquer maneira. É importante sim uma avaliação através do instrutor físico e diante dessa avaliação ele recomenda para você qual o exercício ideal para buscar aquilo que você almeja. Marcos, eu acredito que a maior queixa e a maior solicitação nessa época do ano é emagrecer. Como se fosse possível perder todos os quilos adquiridos durante os 12 meses num mês só. Mas é possível sim a pessoa conseguir mais qualidade de vida fazendo atividade ou exercício físico. Como a Vitale tradicionalmente sempre teve um público maior feminino, então eu diria que 95% das mulheres querem emagrecer. E a gente, de certa forma, luta por uma conscientização de que se você tiver uma boa forma física, prioritariamente buscando saúde, você consegue emagrecer mais facilmente. Porque para se emagrecer, precisa direcionar o teu treinamento para certas atividades que visam e contribuem para o emagrecimento. Se você estiver preparado fisicamente, é muito mais fácil você buscar esse emagrecimento. E não é isso na prática normalmente que acontece. As pessoas não estão preparadas fisicamente, mas querem buscar rapidamente esse emagrecimento. É um desafio para o educador físico, mas dá tempo. Ainda dá. Ainda dá. E ainda hoje a gente vai falar sobre a boa alimentação aliada, que é faz a grande diferença, né? Mas vamos lá, o que você indica para as pessoas que estão nos assistindo e que vão começar agora a fazer atividade física? Olha, se você considerar uma pessoa que não pratica exercício físico e resolveu, através desse final de ano, a mudar de vida, porque é uma época que se promete, é uma época que se busca essa mudança realmente. Então, se essa pessoa não pratica exercício físico, além das avaliações que falamos no bloco anterior, médica, avaliação física, eu diria para essa pessoa realmente buscar o que a gente chama de fortalecimento através de uma base. Como se faz uma casa, como se faz um prédio, você faz uma base que vai sustentar o que você vai construir em cima. Então essa base está voltada a fortalecimento basicamente muscular. E através do fortalecimento muscular você ganha massa magra e ganha massa óssea. Paralelo a isso, você vai buscar melhorias da condição cardiorrespiratória, que nada mais é do que exercícios feitos na esteira, na bicicleta, no elíptico, exercícios que elevam a frequência cardíaca num patamar, vamos dizer, de 0 a 10 a 7, que não é um esforço máximo, pelo contrário, e isso em torno de 7, 7,5, você mantém uma atividade constante, que é muito conhecida como atividade aeróbia. Isso nós chamamos de aerobiose. Você manter uma frequência cardíaca constante durante um tempo prolongado. Isso você melhora, durante esse trabalho de base, a tua condição cardiorrespiratória. E aliado a isso, os fortalecimentos musculares, de regiões musculares, e nessa
fase de treinamento básico, você deve fortalecer o corpo todo. Então, essa fase não busca melhorias de estéticas de regiões localizadas ou em cima de prioridades, seja elas de membros inferiores, ou glúteo, ou coxa, ou braço. Esse trabalho básico, ele gira em torno de 3 a 6 semanas. E é bem importante que se faça essa base, como eu disse, para você ter uma condição de exigência de exercícios musculares, daí atividades mais intensas, atividades de alto impacto, mas você tem uma base. Isso vai te dar uma condição para o resto da tua vida, para você fazer exercício o ano todo. Então, essa base, eu diria que é bem importante. Procure, se não for a Vitale, procure uma academia que o educador físico possa orientar realmente numa base para que você não tenha complicações e tenha que parar daqui 2, 3 semanas, porque você ultrapassou etapas importantes. Ou ultrapassou os seus limites, né? Ou os seus limites e teve consequência grave. E o nosso alerta hoje aqui, para você telespectador, porque a nossa cidade oferece em vários locais, em praças, parque ambiental, etc., como se fosse uma academia, onde você tem alguns aparelhos. E, infelizmente, a gente já viu e já ouviu várias pessoas se queixando que foram lá fazer uma atividade qualquer e acabaram se machucando, justamente por essa falta de instrução, por não conhecer o corpo, por não estar preparado ou para fazer com peso errado, da maneira errada, a quantidade errada, que no lugar de ajudar, acabou atrapalhando nesse sentido. Esse ensinamento, vamos dizer, essas dicas, essa ação do profissional da área, ensina inclusive o ritmo da execução. Sabe, o ritmo muitas vezes, quando é um exercício com o peso do próprio corpo ou com peso livre, ele deve ser, principalmente no retorno do movimento, mais lento que na ação principal. E isso se dá, e a gente percebe, principalmente no exemplo que você deu das praças, as pessoas fazendo ritmos muito rápidos, tanto no movimento de ação, a que a gente chama de agonista, como antagonista. Além do ritmo, se prioriza muito a amplitude articular. Então, quando você faz um exercício de quadril, por exemplo, tem-se uma amplitude ideal. Quando você ultrapassa a amplitude articular, muitas vezes você compensa com coluna, com região lombar. Então, é importantíssimo a pessoa ter esse conhecimento na academia. Ela pode até fazer os exercícios na praça. Eu diria que o ideal era se tivesse um profissional lá na praça. Mas se a pessoa tivesse conhecimento, essa noção básica, ela faz exercício na praia, ela sabe o limite dela do batimento, ela evita essa sensação de transparecer, que as pessoas veem, como você disse, a pessoa está ofegante, dá para perceber nitidamente que ela não está passando bem. Que ela não está passando bem. Então, esse sofrimento não traz benefício nenhum. Mas se ela tiver essa orientação do educador na academia, ela vai realmente ter certeza que ela consegue bons resultados sem sofrer. Tá. A outra pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: vários telespectadores que estão nos assistindo moram em condomínios ou em edifícios que oferecem academias. E aí a academia está lá, toda equipada, maravilhosa, tem um monte de pesos de diversas cores e formas e quilos diferentes, esteira e todos esses equipamentos que você falou. Sem orientação nenhuma, as pessoas vão até lá e começam a erguer aqueles pezinhos e começam a se estimular com aquilo, e a adrenalina está elevada, é claro, acabam novamente se machucando. Como se aprende a fazer musculação? É musculação que chama quando pega peso, exatamente, não é? Todo exercício com sobrecarga, ele tem seus benefícios, mas tem suas consequências se você fizer de maneira errada. Então, assim, quando você quer construir sua casa, contrate um engenheiro. Quando você quer construir sua saúde, sua estrutura para o resto da vida, contrate um educador físico. Seja ele da academia, seja ele personal trainer, seja ele por telefone, me liga, sabe? Eu acho assim, se eu puder realmente ajudar as pessoas a sentirem o que eu sinto com 53 e não tomar nenhum tipo de remédio, assim, poder fazer tudo que eu quero. Hoje mesmo, um parênteses aqui, é aniversário da minha esposa, nós fomos por uma cachoeira. Eu estou dando esse exemplo porque tinha pedras
tinha trechos de montanha, tinha que se segurar em árvore. E as pessoas acham que com 50, 60, não 70, é mais possível. Eu não vou poder fazer mais isso. Então, eu dei esse exemplo porque isso, se eu puder passar para as pessoas que estão me ouvindo aqui, que chegar na segunda, terceira, quarta idade, hoje não é mais 60, a terceira idade, mas podendo aproveitar a vida. E aproveitar a vida está vinculado a passeios, está vinculado a subir uma escadaria de uma igreja bacana, sabe? Está vinculado não necessariamente a esporte, mas a você se sentir bem, e sentir bem não é só ausência de doença, para você poder aproveitar o resto da sua vida até os 100 anos, se for preciso. Se Deus quiser, né? Eu prometo que eu vou lhe trazer mais vezes, porque a gente vai ficar com muito assunto em aberto. Mas nós temos que terminar esse bate-papo, eu acredito, como deve terminar todo exercício ou atividade física, que são os famosos alongamentos. Por que é tão importante alongar depois de fazer uma atividade física? A gente chama alongamento, quando se fala em alongamento, se refere principalmente ou somente a músculo. Por isso o nome é alongamento muscular. Então, o músculo, ele deve se terminar um exercício alongado para que ele esteja mais vascularizado. Quando se alonga o músculo, se aumenta a capacidade elástica do músculo. E esse alongamento é diferente de uma flexibilidade. A diferença de flexibilidade e alongamento é essa. Flexibilidade é quando você ganha em amplitude articular. Você, por exemplo, mais comum, afastar mais as pernas. Isso envolve mais capacidade articular. E alongamento é músculo. Então, quando você vai iniciar um exercício, você faz um aquecimento e alongamento, aumentando a capacidade elástica das fibras musculares. E o alongamento pós-exercício para você evitar contraturas, cãibras e futuras lesões. Além do mais, o alongamento está vinculado à tua boa postura, sabe? A tua capacidade de se manter ereto, de você não ter lesão no joelho. Muitas pessoas têm lesões em joelho por ter encurtamento da musculatura posterior. Certo. Muitas pessoas têm dores lombares por ter encurtamento da musculatura posterior e paravertebral. Então, o alongamento é essencial para a sensação boa e para a postura, para evitar lesões. Então, o alongamento é indispensável. Nós temos aulas de alongamento, sabe, em diversos horários, para você terminar o dia alongando. Então, fundamental no aquecimento e no final da atividade. Tá. Eu quero que você termine esse nosso bate-papo aqui, convidando as pessoas que ainda não conhecem as Academias Vitale a fazer uma visita, conhecer o espaço, bater um papo com você, por favor. Olha, eu diria assim, você procure a Vitale do centro, no 3025-1616, a minha agenda fica à disposição na recepção, nem que você marque para bater um papo, para eu te ouvir o que você deseja. Claro que todo mundo deseja se sentir bem, todo mundo deseja estar no seu peso ideal, todo mundo deseja estar forte, estar saudável. Mas como chegar nisso? Pode ser através da dança, por exemplo. Dançar é muito bom para o corpo, para a mente. E se você chegar para mim e disser, olha, eu gosto de dançar, mas eu não sei o que eu quero, você pode fazer aulas. Nós temos hoje 13 tipos de aulas. Então tem aula para todo gosto. Eu quero te ouvir. E se você quiser, eu te convido através do 3025-1616, agenda, eu estou à disposição sempre para te ajudar. Obrigada, viu, meu amigo? Foi um prazer te receber e prometo te incomodar mais vezes. Feito? Obrigado. Bom, a gente vai para mais um intervalo e no próximo bloco continuamos falando em saúde. E agora vem uma parte fundamental para todo esse equilíbrio que todos nós buscamos. A boa alimentação. Nada de exageros nessa época do ano. Tem solução. A nutricionista Josiane já vai nos contar como passar por essa época tão gostosa, sem cometer tantos exageros assim. 2 minutos e a gente já volta. Falando de saúde, está retornando e agora nós vamos falar de outra parte tão importante quanto fazer atividade física para ter bem-estar e saúde, que é nutrição. E é claro, com a nutricionista Josiane de Oliveira Almeida. Seja bem-vinda, Jô, tudo bem? Obrigada mais uma vez, Fábio, um prazer. Bom, você acompanhou aí o nosso bate-papo com o Marcos, Sim. Com esse desespero das pessoas nessa época do ano para fazer com que o corpo entre em forma. E aí, antes da gente falar sobre os exageros de final de ano, eu queria que você fizesse um alerta sobre essas dietas
malucas que são prometidas nos editoriais de moda, nos blogs e nos sites, que se perde 6 quilos numa semana, 10 quilos numa semana? Não tem como chegar nessa época do ano e não falar das tal famosas dietas da moda. Né? Como se diz o nome, dietas da moda. Vão e voltam. Porque a moda é assim, não é? A moda vai, a moda volta, dessa forma os quilos vão, os quilos voltam, voltam muito mais do que foram e muito se perde com muito pouca saúde. Certo. Que é muito o teu tema aqui principal, né? Falando de saúde. Então, a dieta da moda é um risco total para a saúde. Você perde até os seus 5, 6 quilos num espaço de tempo curto, mas sem qualidade de vida, sem saúde, correndo riscos, perdendo nutrientes, comprometendo o teu organismo numa forma geral. E o que é pior de tudo, que eles voltam. E eles voltam. Aí vem aquele efeito sanfona e não é legal. Não adianta. Não adianta. Eu me lembro na outra entrevista que nós conversamos aqui, que você falou uma coisa que não me saiu mais da cabeça, que é assim, não existe mágica, não existe milagre. Não. Então ninguém perde massa tão rápido assim, né? Não. Como é que vocês chamam gordura magra? Massa magra e massa gorda. A gente perde líquido, por Sim. isso que você perde tão rápido. Você desincha num primeiro momento. Então, por isso que é esse efeito rápido que a dieta da moda dá para você. Você acaba desinchando e acaba perdendo, nesse primeiro momento, o que a gente não quer, que é massa muscular. Tá. Você acaba perdendo no geral, você não trabalha corretamente e acaba perdendo... Não fica legal o corpo. Acaba prejudicando a saúde, né? Exato. Assim como para fazer exercício e para praticar atividade física, você precisa de um instrutor. Para emagrecer ou engordar, você precisa de um nutricionista. O primeiro passo, como o Marcos falou aqui, é a avaliação, tanto física quanto nutricional. Para a gente poder estar acompanhando o que essa pessoa já ingere, quantas vezes por dia ela se alimenta, de que forma ela está se alimentando, como está a hidratação dessa pessoa, qual o grau de atividade física que ela já tem, para a gente poder estar driblando, moldando, elaborando algo de forma individualizada. Como eu sempre friso com você, cada indivíduo é um indivíduo. É como um medicamento, cada organismo reage de uma forma diferente. Então, não adianta você pegar a dieta da Ivete Sangalo, a dieta da Cláudia Leite, que não é a mesma coisa. Elas têm, como eu gosto de frisar isso também, elas têm uma equipe, elas colocam lá, né? Eu emagreci 6 quilos numa semana, em 3, 4 dias, desta forma. E passa lá um cardápio que comeu isso, e lá vai a mulherada atrás. E mas como vende essa revista? Mas esquecem que atrás disso a nutricionista recomendou cápsulas de vitamina, suplementos alimentares, que o educador físico deu atividade de segunda a sexta. Exato, ela tem um endocrinologista, ela tem um nutricionista, ela tem um fisioterapeuta, ela tem uma equipe por trás dela, trabalhando esse corpo. Né? Não é só aquilo que está na meia página da revista. Verdade. Mas nós, pobres mortais, que não contamos com toda essa equipe, vamos precisar das suas dicas preciosas hoje aqui, para não extrapolar muito nessa época do ano. Porque é uma época muito gostosa, onde existem várias confraternizações, tá calor, as pessoas saem mais à noite, abusam um pouquinho do shopping. Bom, vamos resumir. O que eu devo evitar para que esses quilos que eu já adquiri durante o ano não aumentem? E depois a gente fala sobre o que tirar para perder um pouquinho. Feito? Sim. O que evitar para não cometer exageros? Exageros. Nessa época, assim como diz você, há muita confraternização, você recebe muita gente em casa, vai muito nas casas de amigos, familiares, sai comer fora. Não tem como você colocar só comidas gordurosas, apetitosas nesse sentido. A gente tem uma gama de alimentos que você pode montar uma ceia, que seja uma mesa bonita com diversos tipos de frutas, com diversos tipos de vegetais, com diversos tipos de sucos. Vamos estar tirando o refrigerante, vamos estar evitando sobremesas muito calóricas, vamos colocar frutas, saladas de frutas, frutas decoradas. Se você abrir a internet lá, receitas tanto de um lado quanto de outro você encontra. Então partindo para pratos elaborados com alimentos integrais, né, também
nesse sentido. E você sabe que para a dona de casa que está nos assistindo, tem um alerta que eu quero fazer, que até na edição anterior dessa revista, eu escrevi, na edição do Natal passado, que era pare de se preocupar em fazer tantos pratos para a sua ceia de final de ano, não é? Há muito desperdício, eu gosto de falar também agora final de ano, há muito desperdício de comida. Você faz muita comida, a pessoa acaba engordando só de olhar. Não, e sem contar que, ó, minha amiga, cá entre nós duas aqui, você fica horas e horas e dias na cozinha se preparando, coloca aquela mesa maravilhosa, o povo chega, come e vai embora. Para que isso? Exato. Né? É um desgaste físico, emocional, que pode até ser prejudicial para a saúde de todo mundo. Dá para fazer uma mesa linda com frutas, por exemplo. Ficam bonitas, ficam lindas e extremamente muito mais saudáveis. Retirar o refrigerante, o champanhe, o espumante. Não tem como você tirar totalmente, mas saiba dosar, né? Saiba chegar no teu limite. Certo. Assim como na atividade. Um pouquinho, como eu sempre comento com você, nada é proibido, desde que você saiba consumir com moderação. Tá. Porque o álcool é a primeira coisa que vai te dar aquele inchaço. Então, tá evitando, tá se hidratando constantemente com água durante o dia. Durante essas refeições, né, que a gente tenha sucos de frutas, né, durante o almoço, que seja durante o jantar. Ok. Jô, cerveja engorda? Com certeza. Eu não diria eu não diria para você que ela engorda. Cerveja, chopinho, porque é uma época que as pessoas estão mais propícias a tomar. Sim, com certeza, tomam mais. O abuso do álcool acaba sendo maior. Como eu te falei, ela não é que ela engorde, ela te incha. Certo. Você acaba concentrando totalmente. Essa pessoa não é gorda, você pode ver, ela tem as pernas finas, os braços não são fortes, mas tem aquela barriga, a gente chama tanto de barriga de cerveja, barriguinha de chopp. Porque ela se concentra bem aqui mesmo. Porque ela se concentra no abdômen, acaba inchando. Quando a pessoa entra no consultório e conversa, eu bebo e tal, primeira coisa, a gente corta o álcool dessa pessoa. Nossa, a primeira coisa que vai aparecer é aquele... Já desincha, certo? Já ajuda. Então vamos finalizar esse bloco falando sobre o que evitar para não adquirir quilos extras nessas épocas do ano. Então, álcool, refrigerante, comidas muito gordurosas, sobremesas muito elaboradas. A gente acaba tirando muito chocolate nessa época. Vamos estar partindo com chocolate meio amargo, que é bem menos calórico, engorda bem menos. Evitando toda essa parte de mesa muito elaborada, muito farta, não há tanta necessidade de tudo isso. E se for colorir a mesa, se você quer enfeitar, capricha e aumenta frutas e vegetais. Abuse das frutas. A gente fala vegetais, mas não temos de todos, né? Verdes, laranjados, vermelhos, consegue fazer uma mesa extremamente bonita e há receitas perfeitas e inúmeras que você consegue fazer uma ceia extremamente bonita e saborosa. Além de bonita e saborosa, muito mais econômica. Bom, exato. Vamos para o intervalo rapidinho? E no próximo bloco a Jo vai dar dicas aqui, não milagrosas, mas dicas preciosas para você perder esses quilinhos extras aí que estão te incomodando tanto. 2 minutos e a gente já volta. Falando de Saúde está retornando e o nosso bate-papo agora é com a nutricionista Josiane de Oliveira Almeida. E como a gente já falou sobre como evitar excessos nessa época do ano, por sugestão de vocês que nos assistem, agora o papo é, Jô, como perder alguns quilinhos nessa época do ano. Porque tem pessoas que vão sair de férias só em janeiro. Dá tempo ainda de perder uns quilinhos? Claro que dá. Dá tempo sim. Desde que você alie o nosso amigo que estava aqui antes. Faça atividade física. Faça atividade física, né? Como a gente sempre comenta, como você falou no primeiro bloco, não há fórmula mágica, mas essa duplinha, ela é infalível. Nutrição e atividade física, ou exercício físico. Certo. Né? Como ele comentou. Então, ter uma vida ativa, aliada a uma boa nutrição. Não ficar horas sem comer, que é uma coisa que eu sempre falo para você. O nosso organismo é extremamente inteligente. Nesse espaço de tempo longo, sem alimentação, ele acaba fazendo reservas. O que passa na mente do nosso organismo? Está demorando muito para vir alimento? Vamos armazenar. Então, ele faz reservas de energia que acabam se transformando em gordura. Então, aquela regrinha básica das 6 refeições por dia continua valendo. Certo. Né? Pouca quantidade,
e várias vezes ao dia. Tá, mas aí tem que comer de 3 em 3 horas. Não Isso. pode ficar com as 3 refeições não principais. não é café da manhã, almoço e janta. Tá. É ter o que o teu organismo metabolizar durante todo o dia, inclusive durante o sono. Até uma paciente me perguntou essa semana, tá, e quanto à janta, posso cortar e tal? Porque minha mãe fala que, então eu janto um dia, no outro dia eu não janto. Tá errado, né? Não pode. Tá errado, não corta-se jantar. Né, desde que seja uma refeição mais leve. Né, uma sopa de legumes à noite é bem-vinda. Agora, porque está mais quente, mais calor, muito mais gostoso, um sanduichinho natural, né, algo leve. Uma né, salada bem colorida. Uma salada bem colorida para o jantar, não cortar. Tá. Você ter o que metabolizar durante o teu sono também. Senão, no outro dia, você acorda morrendo de fome e vai o que tirar o vem pela atraso. frente vai tirar o atraso. O que eu como, Jô, nesses intervalos entre as refeições? O que eu devo carregar comigo na bolsa ou devo ingerir, ter em casa? Essa é uma dica ótima que você coloca. Essa pessoa não tem tempo porque eu saio o dia todo e tal. O que a gente pode estar colocando nesses intervalos que você pode estar carregando? Além das frutas, né? Barras de cereal, biscoitinhos integrais, aquelas frutinhas que você comentou comigo, damasco, ameixa, nozes, são frutinhas que você pode estar consumindo pouquinho, não é um pacote, não é um punhado. Lembra que eu comi um pacote de castanha? Eu falei, nossa, eu estou comendo castanha, mas não estou emagrecendo. E a castanha ela é uma gordura ótima, E mas... quantas? Eu falei, o pacote todo. Eu como. Mas pouquinho. Certo. Né? As frutas sempre bem-vindas, sucos de frutas. Tá na rua agora um picolé. Né, pode estar substituindo uma fruta, lembrando sempre do picolé, não o sorvete de massa, tá. que é extremamente que é menos calórico. Pode estar substituindo por uma fruta, porque hoje em dia eles têm uns que você morde, você tem a impressão de estar né, mordendo uma fruta, de tão saboroso que ele é. Certo. E o sorvete de massa ele é muito mais gorduroso, muito mais calórico. Então está partindo para um sorvete de frutas, que também é ótimo. Tá. É recomendável ou não fazer a famosa dieta líquida um dia da semana? Você já ouviu falar nisso? Já. Presta isso ou não? Faz bem para a saúde ou não? Eu acho que não faz. Não adianta? Não adianta. É aquela coisa, você vai perdendo um dia, no outro dia você acaba recuperando. Tá. Mas pode-se trocar o jantar por uma refeição líquida? Isso. Aí pode? Aí, uma vez ou outra, umas 2, 3 vezes por semana, você pode sim. Tá. Vale os shakes? Porque está tão na moda esses shakes, as pessoas falam, eu não estou almoçando, estou tomando shake. Eu não sou totalmente a favor do shake, mas também não tem como a gente ir de frente e proibir, porque não existe como. Você não está lá na casa da pessoa 24 horas por dia. Então o shake você pode estar trocando por um café da manhã ou por um jantar. Tá, não pelo almoço. Não pelo almoço. O almoço mantém. Né? Tá. A carne, o arroz e o feijão, os refogados, a salada, o prato colorido. Aí uma vez ou outra, 2, 3 vezes na semana, você pode estar trocando o café da manhã ou o jantar. Tá. Verdade que queijo amarelo engorda? Extremamente mais gordo. Quanto mais escuro o queijo, mais gordura ele tem. Então vamos estar partindo para uma ricota, um queijinho branco. Quanto mais branquinho, menos gordura. Tá. Eu vou sentir diferença se eu trocar o leite integral pelo desnatado? Totalmente. Ah, dá diferença só no leite? Dá diferença, dá sim. Se você pegar 3 caixinhas de leite lá, integral, semi e o desnatado. Se você comparar o cálcio é o mesmo, que é o que nós na nossa idade precisamos, né, hoje em dia. Mas em questão de gordura, é um degradê. Então aquela gordura do leite integral, a gente como adulto não precisa mais, então deixa para criança. Certo. Partindo, a pessoa fala, mas é muito aguado, é ruim, não tem gosto de nada. Então parte do integral para um semi-desnatado, acostuma um pouco, depois passa para o desnatado. Mas já dá uma grande diferença. Tá. O que eu devo usar? Açúcar mascavo ou adoçante? Dos açúcares, quanto a gente brinca assim, brinca não, que é o correto. Quanto mais escurinho, menos processado ele é. Então, dos açúcares, o mais saudável seria o açúcar mascavo. Tá. Podemos estar usando, que você não tem pessoas que não se adaptam ao adoçante. Tá. Então, podemos estar usando o açúcar mascavo ou aquele açúcar magro, ou açúcar light, que a gente encontra no supermercado também, ou o adoçante em si. Tá, mas dá prioridade para o açúcar mascavo, então. Se for aderir ao açúcar, o açúcar mascavo é o mais saudável. Tá.
Não consigo ficar sem refrigerante. Devo optar pelo light ou pelo zero? Ou pelo diet? O light mesmo. O light. Porque o diet é como a gente sempre comenta naquele sentido do diabético e tal. Mas se você não consegue ficar sem, lembrando, refrigerante uma vez na semana lá. Deixa durante a semana. Se você não consegue ficar, é sábado ou domingo, lá uma quantidade pequena. E vamos estar partindo aí. Aí, pelo refrigerante, não há tanta diferença entre light e diet. Você vai estar consumindo menos calorias. Tradicional para o light dá uma diferença enorme, dá uma diferença grande. Por exemplo, produtos industrializados nessa parte de diet light, o diet acaba contendo mais gordura para ter consistência, para manter sabor. Então, por isso a gente frisa tanto, está escolhendo bem entre light e diet. Light, perda de peso. Diet, para diabético. Tá. Mas quanto ao refrigerante, diferente, controla, zero, né? ou light. Jo, é verdade que tomar água com limão emagrece? É tanto mito que mas a gente tem que esclarecer aqui. Não, claro que a gente ouve falar. E água Pela tua risada é mentira. E água de berinjela e aquilo, e chá disso e chá daquele outro. Pensa, o que vai te interferir, acrescentar limão na água? É a mesma... Bom, de repente, se ela trocar a Coca-Cola por água com limão, ela vai emagrecer. Provavelmente. É aquela brincadeira que a gente fala eu tinha um professor de geografia que falava da lua, que ele não acreditava nesse negócio da lua. Veja onde que está a lua para interferir no corte do teu cabelo. O que vai interferir se é minguante ou não? Entendi. Aí, nesse mesmo sentido, eu acho que é muito mais do psicológico. É mito, da então, pessoa. não tem nada a ver mesmo. A pessoa se entope de água com limão, levanta água com limão, aí não vou tomar café porque eu tenho que tomar água com limão. E tem gente que toma quente ainda, água quente, né? Sim. Bom, tem outra pergunta que eu quero te fazer e eu sei que muitas pessoas, infelizmente, ainda fazem isso, que é tomar laxante após as refeições para emagrecer. Para emagrecer. E aqui a gente não está nem chegando no caso grave da doença. Estamos falando de pessoas normais que comem muito e aí, para compensar, tomam um laxante. Qual é o risco e o perigo disso? Totalmente risco contra a saúde, contra o intestino. Você força o teu organismo a excretar o que ainda não era o momento. Se você força ele a trabalhar muito mais rápido e em muito mais quantidade também. Porque você tem que dar o tempo da tua digestão correta para o teu organismo trabalhar, para o teu intestino trabalhar, para você absorver os nutrientes daquela refeição. Aí a pessoa toma o tal do laxante logo em seguida, já elimina tudo, não absorveu a gordura, que não queria, mas não absorveu nutriente nenhum, e acaba comprometendo o organismo, porque acaba não fazendo uma vez só, acaba tomando por hábito e acaba entrando em processos que a gente já comentou no outro episódio, em doença. Então, de jeito nenhum fazer isso? De jeito nenhum. Forçar em questão de emagrecer, não. Até mesmo porque qualquer medicamento, vendido ou não, com receita ou sem receita, só deve se tomar com indicação médica, né? Não tem como. Não tem como. Tá. Somos numa família, temos 4 pessoas diferentes e distintas em casa. E um quer emagrecer, o outro quer ganhar massa muscular, o outro quer engordar e o outro quer se manter. Como fazer esse equilíbrio? Somente com um cardápio personalizado. Exato, um cardápio personalizado. E no caso que você comenta aí, em questão de família, a gente pode estar trabalhando com uma família no geral e está trabalhando com quantidades. Digamos, você não vai fazer um almoço, por exemplo. Aí você faz um almoço para você, um almoço para o teu marido, um almoço para tua filha, um almoço... Não tem como. Aí você trabalhar o cardápio e trabalhar com quantidades, com algumas restrições, sim. Eu faço tal coisa, esse eu não posso comer hoje, equilibra com o que vai fazer no almoço de amanhã e equilibrando as quantidades. Porque tem isso, não tem, Jô? Tem pessoas que... Irmãos, por exemplo, você vê isso, irmãos que comem a mesma quantidade e a mesma comida e um torna-se obeso e o outro não. Porque o metabolismo é diferente. Isso, um é mais acelerado, um é mais lento, o outro acaba na normalidade. Então, você está atendendo como é o metabolismo de cada um para estar prescrevendo as quantidades corretas do que está ingerindo e o que está ingerindo em cada refeição. Tá, mas é possível fazer isso de uma forma personalizada, com certeza, né? Não passei o telefone da Josiane, em nenhum momento aqui vocês devem estar querendo me matar em casa. 42 9902 4985
ou 42 8857 1743. Agora já está no seu vídeo o primeiro número, 42 9902 4985. Você pode também solicitar para que a Josiane te adicione na rede social, Josiane de Oliveira Almeida. É uma excelente nutricionista e eu gosto desse nosso bate-papo porque a Jo me fez perder peso sem passar fome, que é o medo das pessoas de casa sempre. Fala em nutricionista, as pessoas se arrepiam e falam, ai meu Deus, vou comer só alface. E não é diferente, hora né? que a gente passa o cardápio, a pessoa se assusta assim, mas meu Deus, eu vou comer tudo isso? Foi o que aconteceu comigo, né? E não é assim. Então, você saber o biotipo de cada pessoa para estar prescrevendo. O que comer, em que horas comer Exato. e que de maneira comer. E Bom, de maneira comer. para a gente terminar o nosso bate-papo, é final de ano, vai ter festa e vai ter um dia que as pessoas vão exagerar um pouquinho nos drinks. O que você recomenda para a pessoa ficar melhor no dia seguinte? No próximo. O pós-ressaca. O que fazer na ressaca? Exato. No outro dia é extremamente importante muita hidratação. Porque o álcool te desidrata demais, você vai muito mais vezes ao banheiro, né, pode notar. Agora é muito calor, você sua muito, então hidratação no outro dia. Água de coco, suco de frutas. E nesse dia, aí a gente entra, como você brincou, uma desintoxicação, quem sabe, alimentos muito mais leves, porque você está com o estômago bagunçado, aquela sensação, aquele gosto que a gente brinca de... como é que fala? Cabo de guarda-chuva. Isso, cabo de guarda-chuva na boca. Né? Então, nada de comida gordurosa no outro dia. Algo bem leve, fruta, verdura, um almoço, um grelhadinho, um arrozinho integral, coisa bem pouca, em pouca quantidade. E muita água. E muita água. E bem levezinho no outro dia. Ok. Adorei te receber, que viu? bom, precisava com saudade. Beijo enorme na família, tá bom? Entrego, sim, com certeza. E você sabe que eu vou te incomodar muitas vezes. Ai, que bom, eu que agradeço. O programa tem tudo a ver com boa alimentação, Com certeza. Obrigada, Jô. Boas festas de final de ano para você. Para vocês também, para tua família E até também. o ano que vem, tá bom? Até! Bom, o programa de hoje chegou ao final. Você viu que não tem segredo e não existe mágica. Boa alimentação associada, aliada a uma atividade física, pequena que seja, vai fazer toda a diferença. Não hoje, não nesse mês, mas na sua vida, para o resto da sua vida. Eu me despeço agradecendo a equipe desse programa, que faz o programa acontecer, é claro, principalmente a sua audiência. Obrigado por permitir que eu entre aí na sua casa. Se você gostou, recomende. Esse programa tem sua reapresentação sábado, às 3 horas da tarde. E eu te espero na próxima terça, 8 horas da noite, aqui na ETV. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.